fazendo provas finais. Os gêmeos foram carinhosos com o primo novo, mas eu podia vê-los processando a mudança na atenção. Owen me perguntou uma noite por que vovô e vovó pareciam amar Marcus mais que eles. Eles não amam mais, eu assegurei, embora não estivesse totalmente certa. Eles estão só animados porque ele é um bebê. Lembra como todos ficamos animados quando vocês nasceram? Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que não era bem a mesma coisa. O Natal daquele ano foi quando tudo ficou impossível de ignorar. Eu tinha passado semanas cuidadosamente fazendo o orçamento para presentes, garantindo que os gêmeos teriam uma manhã mágica apesar de tudo que tínhamos passado com o divórcio. Tinha comprado para cada um uma bicicleta, alguns materiais de arte e livros das suas listas de desejos. Mas quando a manhã de Natal chegou, a disparidade era impressionante. Marcus, que tinha apenas 2 meses e mal conseguia focar os olhos direito, tinha presentes empilhados ao redor dele como se fosse da realeza. Um carrinho de bebê caro que custava mais do que eu ganhava numa semana, roupas de grife que ele cresceria em um mês, brinquedos para crianças anos mais velhas que ele. Lily e Owen ganharam cada um pequeno presente dos avós, um vale-presente de $20 para uma livraria. Livros são importantes, mamãe disse alegremente quando viu minha expressão. Queremos incentivar a leitura. Enquanto isso, ela estava desembrulhando o 16º presente do Marcus. Um sistema eletrônico de babá eletrônica com vídeo e integração com smartphone. Os gêmeos lidaram com isso com mais elegância do que eu. Eles agradeceram aos avós educadamente e pareceram genuinamente animados para escolher livros novos. Mas eu observei o rosto do Owen quando papai passou 20 minutos montando a cadeirinha de balanço do Marcus, falando sobre como o recurso musical ajudaria no desenvolvimento cerebral. Mamãe... Lily me sussurrou depois enquanto todos estavam fazendo alvoroço com as primeiras fotos de Natal do Marcus. Por que Marcus ganhou tantos presentes quando ele nem consegue brincar com eles ainda? Eu não tinha uma boa resposta para ela. Os comentários também começaram a ficar mais diretos. Mamãe começou a sugerir que talvez eu devesse fazer algo diferente com meu cabelo, que eu parecia cansada o tempo todo, e deveria considerar maquiagem. Ela nunca tinha criticado minha aparência antes, mas de repente tudo sobre mim parecia convidar sugestões de melhoria. Sabe, se você se arrumasse um pouco mais, poderia conhecer alguém, ela diria enquanto dobrávamos roupas. Kate sempre parece tão bem arrumada. Talvez você pudesse pedir conselhos para ela. Papai começou a questionar minhas decisões como mãe mais abertamente. Quando eu disse não para comprar tênis caros de basquete para Owen, papai murmurava sobre como crianças precisavam se sentir confiantes, como o equipamento certo importava. Quando eu reforçava regras de hora de dormir, ele sugeria que eu estava sendo rígida demais, que a infância deveria ser divertida. Mas a parte mais dolorosa era observar como eles interagiam com os gêmeos versus Marcus. Com meus filhos, eles eram avós carinhosos, mas práticos. Ajudavam com lição, levavam para treino de futebol, compareciam a peças da escola. Mas com Marcus, eles estavam absolutamente encantados. Todo som que ele fazia era brilhante. Toda expressão facial era notável. Ele sorriu, mamãe gritava, chamando todos para testemunhar os movimentos faciais do Marcus causados por gases. Viram? Ele é tão avançado para a idade. Comecei a sair mais com os gêmeos nos fins de semana. Só nós 3. Íamos ao cinema ou ao museu infantil. Qualquer lugar que parecesse nosso próprio espaço. Eu observava outras famílias e me perguntava se isso era normal. Essa sensação de estar constantemente sendo avaliada e considerada inadequada na minha própria suposta casa. Eu gosto quando somos só nós, Owen me disse num sábado depois que passamos a tarde no parque. Estávamos sentados num banco compartilhando sorvete e ele parecia mais relaxado do que tinha estado em semanas. Eu também, amigo, eu disse, bagunçando seu cabelo. Por que você gosta? Porque você não fica triste quando somos só nós. Isso me atingiu mais forte do que eu esperava. Eu não tinha percebido como minha frustração tinha se tornado transparente, quanto as crianças estavam captando da atenção que eu pensava estar escondendo. Naquela noite, atualizei meu caderno de poupança com determinação renovada. Tínhamos o suficiente agora para um depósito de segurança e primeiro mês de aluguel de um apartamento decente. O plano original tinha sido ficar até a primavera, para construir uma reserva ainda mais substancial, mas eu estava começando a me perguntar se o custo emocional valia o benefício financeiro. Eu só não tinha percebido ainda o quanto as coisas estavam prestes a piorar. O anúncio veio em fevereiro, quase 2 anos depois que tínhamos nos mudado com meus pais. Eu estava me preparando para o trabalho quando Ryan ligou, e eu podia ouvir o estresse na voz dele imediatamente.
Oi, mana, mamãe está aí? Ele soava perturbado, o que era incomum para meu irmão tipicamente composto. Mamãe pegou o telefone ansiosamente, como sempre fazia quando Ryan ligava. Mas sua expressão rapidamente mudou de prazer para preocupação para determinação. Claro, querido, o que você precisar. Quanto tempo você acha que a reforma vai demorar? Pausei arrumando minha bolsa de trabalho, tentando juntar a conversa pelo lado dela. 6 a 8 semanas? Não é tão ruim. Claro que vocês podem ficar aqui. Há bastante espaço. Meu estômago despencou. Caminhei mais perto, tentando chamar a atenção do papai, mas ele estava concordando apoiativamente, já reorganizando móveis mentalmente. Que reforma? Perguntei depois que mamãe desligou. Ah, Ryan e Kate precisam ficar aqui por um tempo, mamãe disse despreocupadamente, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Eles vão fazer uns trabalhos na casa deles. Algo sobre danos da água na cozinha e banheiro. O lugar todo precisa ser reformado. Por 6 a 8 semanas? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Talvez mais, dependendo de como o trabalho for. Você sabe como essas coisas se arrastam. Papai já estava puxando um bloco, fazendo listas. Vamos precisar mover algumas coisas, garantir que todos fiquem confortáveis. O que mais me impressionou foi que nenhum deles parecia achar que isso exigia discussão comigo. Eu estava morando lá com meus filhos por quase 2 anos, contribuindo com mantimentos e contas, ajudando com manutenção da casa e tarefas de cuidado dos idosos. Mas a decisão de adicionar mais 3 pessoas à casa, incluindo um bebê, foi tomada sem sequer me mencionar antes. Onde exatamente eles vão dormir? Perguntei, tentando manter minha voz controlada. Bem, eles vão precisar do quarto de hóspedes, obviamente, e montaremos o quarto do bebê na sala de estar para Marcos. Mamãe já estava entrando em modo de planejamento. Vai ser adorável ter todos sob um teto, como um verdadeiro complexo familiar. O quarto de hóspedes era onde eu estava guardando as roupas que os gêmeos tinham crescido e itens sazonais. A sala de estar era onde as crianças faziam lição e jogavam videogame em dias chuvosos. Em uma ligação, nosso espaço de vida tinha acabado de diminuir consideravelmente. Quando eles se mudam? Perguntei. Neste fim de semana. Ryan quer começar a reforma imediatamente. Este fim de semana. 3 dias de aviso para um arranjo de moradia que duraria pelo menos 2 meses. Naquela noite, sentei os gêmeos para explicar a situação. Eles aceitaram melhor do que eu. Na verdade, animados por ter o bebê Marcos por perto mais frequentemente. Crianças são adaptáveis de formas que adultos esquecem de ser. Mas eu estava fazendo contas na cabeça. E não eram boas contas. 7 pessoas numa casa de 4 quartos, com uma dessas pessoas sendo um bebê que acordaria a todas as horas. Um banheiro no andar de cima, um banheiro embaixo. Uma cozinha que já se sentia lotada quando todos estávamos tentando nos preparar para trabalho e escola ao mesmo tempo. Vai ficar tudo bem, me disse, atualizando meus cálculos de poupança naquela noite. É temporário. Podemos lidar com o temporário. Comecei a olhar anúncios de aluguel mais seriamente, marcando lugares que pareciam promissores. O mercado tinha ficado mais caro no último ano, mas poderíamos nos virar. A questão era se eu queria esperar até a primavera como originalmente planejado, ou começar a procurar algo mais cedo. Mamãe, você está bem? Lily perguntou da porta do meu quarto, me flagrando olhando sites de apartamento no meu laptop. Só olhando algumas opções para nós. Disse batendo na cama para ela vir sentar comigo. Como você se sentiria sobre termos nosso próprio lugar de novo? Ela considerou isso seriamente, do jeito que ela abordava a maioria das perguntas. Eu gosto de morar com vovô e vovó, mas às vezes sinto falta de quando éramos só nós 3. Do que você sente falta? Sei lá. Era mais silencioso, acho. E você parecia mais feliz. Da boca dos inocentes. Beijei o topo da cabeça dela e fechei o laptop. Vamos descobrir, ok? Mas mesmo dizendo isso, eu sabia que os próximos 2 meses iam testar todos os meus limites. A invasão começou numa manhã de sábado. Ryan apareceu com um caminhão de mudança e Kate carregando Marcos. Como se fossem refugiados, fugindo de uma zona de desastre em vez de pessoas que tinham escolhido reformar sua cozinha perfeitamente funcional por capricho. Em questão de horas, a casa se transformou em algo que eu não reconhecia. O quarto de hóspedes encheu com os móveis, roupas e suprimentos de bebê suficientes para abastecer uma loja pequena. A sala de estar virou domínio do Marcos, com berço, trocador e área de brincadeira que tomou a maior parte do espaço onde os gêmeos costumavam fazer lição. Mas foram as regras que realmente me incomodaram. Regras que foram implementadas imediatamente e sem discussão.
Vamos precisar manter o barulho no mínimo durante as sonecas do Marcos. Kate anunciou enquanto desembalava aproximadamente a 15ª caixa de roupas de bebê. Ele é muito sensível a som, e o horário de sono dele é crucial para o desenvolvimento. Marcos cochilava 3 vezes por dia, por períodos variados que pareciam mudar baseados numa lógica misteriosa de bebê que só Kate conseguia interpretar. Também, provavelmente deveríamos guardar a maioria dos brinquedos na sala. Ela continuou, olhando os livros e materiais de arte dos gêmeos com óbvio desgosto. Bebês exploram tudo oralmente, e estou preocupada com riscos de asfixia. Na primeira semana, Lily e Owen tinham perdido acesso à maioria das áreas comuns da casa. Não podiam assistir televisão na sala, porque poderia acordar Marcos. Não podiam brincar na sala de estar, porque agora era o quarto dele. Não podiam fazer arte na mesa da cozinha, porque suprimentos de bebê cobriam todas as superfícies. Por que vocês não brincam nos seus quartos? Mamãe sugeriu alegremente quando Owen reclamou de estar entediado. Os quartos deles eram pequenos, feitos para dormir, não para o tipo de brincadeira ativa que crianças de 10 anos precisam. Mas apontar isso de alguma forma me fazia ser a pessoa irracional. A situação da televisão foi particularmente irritante. Os gêmeos sempre tinham permissão para assistir seus programas depois da lição terminada. Mas agora até esse prazer simples se tornou complicado. Poderiam abaixar isso? Kate gritava lá de cima mesmo quando o volume mal era audível. Marcos está tentando dormir. Ou Ryan entraria na sala e mudaria o canal sem perguntar, alegando que queria assistir o noticiário, deixando Lily e Owen o encarando confusos. Podemos terminar nosso programa? Lily perguntou educadamente numa noite. Isto é importante, Ryan respondeu, nem olhando para ela. Vocês podem assistir desenhos a qualquer hora. Observei os rostos dos meus filhos. Os vi aprendendo que seus desejos e necessidades eram menos importantes que qualquer capricho passageiro de adulto. Que seu conforto no que tinha sido sua casa por 2 anos agora era secundário ao horário de sono de um bebê e às preferências de televisão do tio. O ponto de ruptura veio quando mamãe anunciou que precisaríamos reorganizar os pertences dos gêmeos, porque Marcos estava ficando mais móvel e poderia mexer nas coisas. Mais móvel? Perguntei. Ele tem 6 meses. Mal consegue sentar. Kate diz que ele é muito avançado para a idade. Precisamos ser proativos sobre segurança. Então os materiais de arte dos gêmeos foram para prateleiras altas que eles não conseguiam alcançar sem ajuda. Seus livros foram realocados para os quartos para dar espaço para mais portões de segurança e equipamentos de segurança. Seus desenhos saíram da geladeira para dar espaço ao cronograma de alimentação do Marcos e lembretes de consultas médicas. Observei meus filhos se adaptarem a essas mudanças com uma graça que partiu meu coração. Eles não reclamaram, não fizeram birra, não exigiram seu território de volta. Apenas aceitaram silenciosamente que importavam menos, que suas necessidades eram menos importantes. Tudo bem, mamãe, Owen disse quando me desculpei por mais um plano cancelado porque Marcos estava tendo um dia difícil. A gente entende, mas eles não deveriam ter que entender. Eram crianças, e essa deveria ser a casa deles também. Naquela noite, peguei meu caderno de poupança e refiz as contas. Tínhamos o suficiente agora. Mais que suficiente, na verdade. Eu tinha estado poupando por 2 anos, e minha reserva financeira era maior do que jamais tinha sido. A pergunta não era mais se podíamos nos dar ao luxo de sair. A pergunta era se eu podia me dar ao luxo de ficar. O ponto de ruptura veio no início de abril, embora eu não o reconhecesse como tal na época. Owen estava lutando contra um resfriado de primavera que desencadeou sua asma, algo que ele lidava desde pequeno. Eu tinha ligado para renovar a prescrição na farmácia e estava me preparando para buscá-la quando papai me interceptou na cozinha. $47 por um inalador? Ele disse, segurando o papel da mensagem automática da farmácia. Parece excessivo. Tem certeza que ele realmente precisa da versão de marca? Eu o encarei incrédula. É o inalador de emergência dele, papai. A versão genérica não funciona tão bem para ele. E o médico prescreveu especificamente este. Mais $47. Ele repetiu, como se eu não tivesse ouvido na primeira vez. Talvez você devesse conversar com o médico sobre alternativas. Essa conversa estava acontecendo na mesma mesa de cozinha, onde 2 dias antes eu tinha assistido ele desembalar uma cadeira alta para Marcos que custou $400. Uma cadeira alta. Para um bebê que nem começaria comidas sólidas por mais um mês. A cadeira alta era diferente, mamãe disse quando apontei essa discrepância depois. Aquilo foi um presente, e é um investimento que durará anos. O inalador do Owen também é um investimento.
Eu disse calmamente. Na capacidade dele de respirar. Mas de alguma forma eu estava sendo irracional de novo. As aulas de música foram as próximas a acabar. Lily estava tendo aulas de piano por 18 meses e era realmente boa. Sua professora, Sra. Patterson, vinha à casa toda terça-feira às 4 da tarde, e Lily sempre passava o dia todo ansiosa por isso. Sinto muito, mamãe disse à Sra.